GB Fire número 6. Hoje a gente vai se desviar um pouco do nosso caminho inicial dos X-Men. E agora a gente vai começar com outras jornadas paralelas. E por quê? Porque eu quero falar de outras coisas mais modernas, né? Já cansei dos anos 60. Então gostaria de falar alguma coisa ali dos anos 80. Então por isso eu escolhi Quarteto Fantástico. Mas Quarteto Fantástico não é de 1961? Sim, Quarteto Fantástico é de 1961, criado por Jack Kirby e Stan Lee. Só que eu não quero falar dessa fase. Mas assim, de começo, acho que a gênese do Quarteto Fantástico é muito ali junto com X-Men, né? Naquele contexto de tentar implementar um conceito tecnocientífico viajado para os super-heróis, né? Só que X-Men veio um pouco depois e Quarteto Fantástico ainda estava com uma herança da Timely e da Atlas, que faziam revistas mais de mistério, a própria ficção científica para adultos, né? Então você vê que eles não são super-heróis no sentido que eles não usam máscara, não tem capa, né? Eles são uma equipe desvendando os mistérios do universo, né? Então, para eles se tornarem super-heróis é um pouco mais depois, assim, com um sentido, né? Ou se eles foram um dia super-heróis, né, no caso, mas eles vão integrar esse universo Marvel depois, né? Aliás, eles dão origem ao universo Marvel como um ensino, né? Foi a primeira criação de Stan Lee e Jack Kirby, né? Agora, criado, o Stan Lee e o Jack Kirby tem toda uma fase ali que eu li muito pouco, mas cada revista é assim um conceito mais maluco que o outro. Acho que ali por volta das 50 tem a vinda de Galactus e o Surfista Prateado, né? Acho que a segunda vinda, na verdade. Entre outras coisas, né? Os Inumanos, o próprio Pantera Negra é inserido no Quarteto Fantástico. O Jack Kirby e o Stan Lee, eles estavam fumando uma droguinha. Que puta merda, era tanto conceito bom, e eles não paravam. Acho que eles foram junto ali, quase beirando a edição 100. E por isso que o Quarteto Fantástico não foi cancelado que nem o X-Men, porque era muito vendido. Hoje a gente tem uns fãs, um clube de fãs assim do Homem-Aranha, do Wolverine, né? Principalmente do Wolverine, esse cara meio anti-herói, né? Naquela época eles tinham Coisa. Esse Coisa era a coisa mais motherfucker que tinha na época. E ele era muito popular, né? Acho que até o filho do Jack Kirby fala: puta merda, mas esse Coisa é o meu pai, né? A personalidade dele carrancuda, assim. Você vê que parece que o Jack Kirby passou toda essa personalidade para ele. E um pouco da aparência do Jack Kirby com certeza tá no Senhor Fantástico, né? No Reed Richards. Mas, como eu não tenho muito para falar dessas primeiras fases aí do Quarteto Fantástico, a gente aqui tá pulando lá pro ano de 1981, com a entrada do John Byrne. John Byrne é um artista que estava ali na Marvel já tinha um tempo, e ele se consagrou ali de 1978 a 1980 fazendo um run do X-Men, que muitos até hoje dizem que é o melhor run do X-Men ever, assim, já escrito por alguém, né? Esse run é o da Fênix Negra, né? Junto com o Chris Claremont. Mas, ali no final dos anos 80, os dois não se suportavam. Na verdade, o John Byrne não suporta ninguém até hoje. Mas
ali eles já estavam brigando pra cacete, discutindo sobre conceito, um intervindo no trabalho do outro. Acho que o Chris Claremont chegou até mandar outro artista desenhar em cima da arte do John Byrne, sabe? O que causou, assim, a cisão. Tipo, o John falou assim, eu não vou desenhar mais essa porra. Não quero mais estar no X-Men por causa desse filho da puta do Chris Claremont. Tanto que ele, até hoje ele fala que ele adora X-Men, né? Ele desenhou o Elseworlds lá. Não é Elseworlds, são histórias, né, do X-Men na visão dele, do que seria o X-Men na visão dele sem Chris Claremont, né? Então acho que tá disponível de graça, porque como é propriedade da Marvel, ele desenhou sozinho e ele então disponibilizou de graça para não dar problema. Mas, enfim. Tendo essa cisão, o John Byrne, ele fala assim, tô indo pro Quarteto Fantástico. Nem a galera do Quarteto Fantástico, os editores, eles estavam preparados para essa vinda do John Byrne. Tanto que a entrada dele é meio que aos poucos. Tem edição que ele pega o roteiro, tem edição que ele vai desenhando para outro roteirista, tem outra edição que ele dá argumento, até ele entrar ali nas edições do single issue ali do 220, por aí. Não sei qual direito, mas é por ali que ele entra de vez, fazendo os desenhos e o roteiro. Olha só o que artista que é o John Byrne, né? Um cara que roteiriza e desenha o próprio roteiro, né? Não é para todos, são muito poucos que fazem isso, né? O John Byrne até hoje é assim, um caso muito específico e especial, assim. São poucos exemplos que fazem isso. Agora, vamos falar dessa primeira fase. Para quem acompanha aqui no Brasil, são as primeiras histórias ali do Omnibus, do Quarteto Fantástico de John Byrne. Eu aqui estou seguindo uma ordem mais dos encadernados americanos, né, que é o Visionaries, né? Então vou seguir o volume 0 e o volume 1. Por quê? Porque se você pega essas primeiras histórias, você vê que o John Byrne, nem ele estava meio que esperando entrar no Quarteto Fantástico. Então são histórias bem assim, aventurinhas, Quarteto Fantástico com aventurinhas. Tem uns conceitos legais ali, tipo o Homem-Deus, tipo um cara acorda e ele tem os poderes de um deus, né? Então o Quarteto Fantástico mexe com isso. Esse cara vai embora, né? Então pra você ver como essas histórias são meio que jogadinhas ali. Eu acho que o John Byrne fez isso meio que como um buffer para ele desenhar e roteirizar qualquer coisa rapidamente, enquanto ele realmente planejava o que ele ia fazer para frente. Esse argumento meu, ele fica mais forte quando você entra nesse Visionários número 1, onde realmente começa ali pelas edições 230. Nessas edições 230 para frente, o troço fica louco pra cacete. Os conceitos que o John Byrne traz aqui é digno de Jack Kirby e Stan Lee juntos. O que os dois fizeram juntos, ele tava meio que fazendo sozinho. Eram muito bons. Eu separei alguns aqui para exemplificar. Por exemplo, tem uma história ali com o Doom, Dr. Doom, né? Ele consegue captar e hipnotiza eles para viver numa realidade onde eles eram pessoas quase que mundanas ali. O Reed Richards era professor, sabe? Então eles estavam vivendo ali uma vida bem de boa, tal. O Coisa estava também tranquilo, vivendo numa pacata cidade, sem ser o Coisa, né? E, na verdade, essa história é tão boa que no começo você fala, ele colocou eles numa terra paralela, numa dimensão pocket dimension. Você não sabe o que está acontecendo. Daí até que aparece a cara de um gigante. Eles estão tipo numa maquete. O cara colocou eles numa maquete e fez todo aquele cenário para eles viver lá dentro com pessoas fictícias, sabe? Mas daí o Quarteto Fantástico descobrindo isso, né? Eles têm até uma batalha dos mini Quarteto Fantásticos contra o Doom Grande, né? E eles conseguem reverter, e nessa história meio que o Doom fica catatônico. Ele termina exatamente como ele termina o primeiro filme do Quarteto Fantástico, meio que como uma estátua, imóvel, não consegue se mexer nem falar. E eles guardam ele numa gaveta lá.
Na verdade, o Doom, na última hora, conseguiu pôr sua mente dentro de umas miniaturas que estavam dentro da maquete. E ele ficou por lá, sendo meio que perseguido pelas pessoas fictícias que ele tinha criado. Outro conceito... uma história muito clássica é a do Homem-Tocha. Recebe uma carta de um cara que estava no corredor da morte. Ele foi executado, só que ele pede na carta, tipo, Johnny, a gente mal se conhece, a gente estudou junto, mas faz um favor pra mim, descobre o que aconteceu pra eu estar aqui nessa merda de corredor da morte. Eu não fiz esse crime. Então, ele até bulinava o Johnny, eu acho que na escola, e o Johnny ele aceita essa missão pra ele, e ele vai atrás, e realmente tinha todo um plot de incriminar ele. Tem um vilãozinho lá da Marvel, eu acho que era o Cabeça de Martelo, e ele incrimina mesmo esse cara. Ele foi realmente morto sem razão, injustificado. E essa é o final do gibi, assim, incrível, que o Johnny chega pra mãe, né, dele e fala, teu filho não fez essa parada, assim. E o diálogo é muito bom, porque a mãe fala assim, mas ele viveu sim uma vida de crimes, né? Isso poderia ter sido evitado muito antes desse corredor da morte, né? Ele nem precisava ter entrado nessa vida, né? Então, você vê como as coisas vão acarretando, né? E a gente às vezes fica bravo com um infoturno específico, mas ele é fruto de uma cadeia de série de escolhas erradas que a gente vai fazendo. E isso é uma edição do Quarteto Fantástico, né? Então, você vê como o John Byrne é um roteirista de mão cheia. A galera adora o desenho dele, né? Eu tenho as minhas ressalvas, mas de roteiro eu realmente acho que ele é um cara super além da conta, assim. Outra história muito foda também é os Inumanos. Eles ainda vivem ali nos Himalaias, ou no Everest, não tenho certeza, mas é uma cadeia de montanha. Eles têm um problema ali que vai dar tudo errado ali pra cidade deles. Eles vão pedir ajuda pro Quarteto Fantástico. E o Quarteto Fantástico vai dizer, não, deixa, a gente dá um jeito. A gente vai realocar vocês aqui. E coloca os caras na Lua. Olha só o que o cara pensou, vou pôr vocês na Lua. Eu acho que eles estão até hoje na Lua. E é por causa do maldito John Byrne. Também... fiquei muito surpreso que o ego, o planeta vivo, é um conceito primeiramente colocado aqui no John Byrne, uma ou duas edições. Quando eu vi isso no filme do Guardiões da Galáxia, eu por muito tempo eu achei que era uma coisa dos Guardiões da Galáxia, mas não é do Quarteto Fantástico. Eu acho que tem muita coisa aí que rola por baixo dos panos, né, no negócio de direitos autorais, porque nessa época o ego devia ser do Quarteto Fantástico da Fox, né? Então ali você já repara que tem tipo uma briga silenciosa entre os estúdios ali, tipo, né, se cutucando. E além dessa parte, né, a gente vê que o James Gunn é um cara fascinado por gibi, por comics. E ele... eu nunca li muito Guardiões da Galáxia, mas dá pra ver que o Guardiões da Galáxia dele não tem nada a ver com os quadrinhos antes do filme, né? Porque depois do filme ficou muito igual. Mas ele vem trazendo tudo que o universo Marvel tinha, só que não podia pôr em outras coisas, porque não era o momento, mas ele conseguiu agregar isso, trazendo esse conceito do ego pro filme do Guardiões da Galáxia, né? Pra você ver como ele é um cara também, né, super atento aos comics, né? E também, que ideia doida é essa do John Byrne, né? Um planeta vivo. Garota de Fogo. Tem duas coisas que acontecem aqui, que é o Reed Richards tenta trazer o Coisa para forma humana, mas não consegue. Ele deixa uma forma meio argila, assim, não é pedregosa como era antes. Por quê? Ele é fanático por Jack Kirby Stan Lee. E foi assim que o Coisa era no começo. E ele fez toda essa história de um experimento dar errado para tentar homenagear os mestres dele, que é o Jack Kirby e o Stan Lee.
Acho que mais Stan Lee do que Jack Kirby, mas enfim. E depois ainda tem a introdução de uma garota que era namorada do Johnny. Essa garota começa a ver coisas estranhas nela. Acaba que ela tem uma armadura no corpo dela que pega fogo. Essa armadura também é uma homenagem ao primeiro Homem-Tocha, lá da década de 30, criado por não sei quem. Era assim, um herói da Era de Ouro. Acho que ele tem até aparições ali com o Capitão América e com o Namor. E ela é uma descendente, tem um certo parentesco. O pai dela era envolvido ali com o experimento. E o John Byrne traz esse conceito do primeiro Homem-Tocha, só que nessa Mulher Tocha. Pra você ver como o John Byrne é fascinado pelo clássico. Fascinado pelo Stan Lee, fascinado pela Era de Ouro, né? E ele vai trazendo tudo isso para construir o mítico dele, sabe? É muito engraçado também quando ela aparece, né? A gente fala, putz, o que o Reed vai falar? Tipo, não, a gente já tem um Homem-Tocha, sai pra lá. Não, ele fala, puta, vou ter que ligar pra Marvel pra gente começar a publicar agora o Quinteto Fantástico, né? O Fantastic Five. O John Byrne não inventou a quebra de quarta parede, mas ele é muito bom fazendo isso. E era isso dessa primeira parte do Quarteto Fantástico. Eu tirei essa ideia também do Ministério dos Quadrinhos. O Alessandro do Ministério dos Quadrinhos, ele quebrou o ônibus em 3 partes para falar. Eu achei que era muito bom fazer assim também. Então, essa foi a primeira parte de Quarteto Fantástico por John Byrne.